galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Por Dentro do Intensivo São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou cirurgião geral pela Unifesp e professor do time de cirurgia aqui da Medway. Nós da Medway, pessoal, somos especialistas em fazer os nossos alunos serem aprovados nas provas aqui do estado de São Paulo. E a gente sabe que faz isso bem porque o nosso conteúdo é direcionado para aquilo que mais cai em cada uma das instituições. É isso aí. Dentro do nosso Intensivo São Paulo, cada um de vocês vai ter aulas específicas para aquelas instituições que vocês vão prestar. Vocês vão aprender um assunto do jeito que cai na USP, um assunto do jeito que cai na Unifesp, estudando o que realmente importa, indo muito além de uma mera revisão, aprendendo aquilo que vai aparecer na prova, que vai levar você para a aprovação. E para já deixar vocês com um gostinho de quero mais, a gente está aqui nessa nossa semana, nesses nossos 5 dias de Por Dentro do Intensivo São Paulo, em que a gente vai ter aí uma sequência de aulas de cada uma das especialidades. E para dar a largada, nenhuma melhor do que cirurgia geral. É isso aí. Hoje a gente vai ter uma aulinha de hérnias específica para a prova do sírio-libanês, que eu vou estar com vocês já num outro vídeo. Espero que vocês gostem e depois da aula eu volto para um recado final. Então me esperem, até já! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel, professor do time da cirurgia, para mais uma aulinha nossa do Intensivo São Paulo, do Sírio-Libanês, um hospital sensacional e um hospital que gosta de cobrar assunto que é legal na sua prova.
e um desses assuntos é hérnias. Hérnias é super legal, hérnias é super fã, então a gente tem que aprender hérnias para a prova do Círio. Como que esse assunto é abordado na prova do Círio, né, galera? Primeiro, que a gente tem questões muito conceituais ali. As questões gostam de cobrar nas alternativas elementos dos casos clínicos, até das imagens que eles colocam para a gente saber associar o que eles estão mostrando com algum conceito anátomo-patológico de diagnóstico e tratamento da doença. E aí, dessa forma, eles conseguem explorar o nosso conhecimento. E em alguns momentos, inclusive, gostam de entrar em aspectos técnicos. Por isso, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui também. E, lógico, não tem como fugir da anatomia. Falando de hérnia, galera, a gente tem que falar de anatomia. Lógico que a gente vai dar uma pincelada aqui, porque senão a aula fica muito extensa, mas a gente vai relembrar os principais marcos anatômicos das hérnias e é por eles que a gente vai começar. Vocês estão lembrados do triângulo de Hasselbalch? Hasselbalch, dependendo da pronúncia, né? Galera, o triângulo de Hasselbalch nada mais é do que uma região de fragilidade no abdômen inferior. E é uma região de fragilidade porque a gente não tem esse triângulozinho que está aqui na tela de vocês, coberto por fibras musculares vermelhas em toda a sua extensão. É por esse triângulo que a gente vai ver que as hérnias diretas acontecem. Se a gente não tem fibra vermelha de músculo, e essa aqui é uma região de fragilidade, por aqui que a parede vai enfraquecer e as hérnias podem acontecer. Afinal de contas, as hérnias nada mais são do que isso, né? Comunicações patológicas, alguma coisa indo de algum lugar para outro que não deveria. E o triângulo de Hasselbalch é delimitado pelo reto abdominal na meiuca, e é uma dica para vocês. Se na hora da prova aparecer algum triângulo, algum orifício, alguma coisa que vocês não sabem, chutem que o reto do abdominal está no meio. O reto abdominal está sempre na meiuca. A gente tem o ligamento inguinal aqui mais lateral inferior, e a gente tem os vasos epigástricos inferiores aqui mais lateralmente superiormente. Sucesso, os vasos epigástricos inferiores, que são ramos dos ilíacos externos que vão dar os femurais depois de passar aqui pelo ladinho do canal femoral. E aí, galera, conforme a gente vai montando essa parede abdominal, a gente já tem o reto abdominal aqui aparecendo para vocês, a gente já tem o ligamento inguinal bonitão indo da espinha ilíaca anterosuperior até a sínfise púbica. O que a gente vai fazer a partir de agora é ir montando essa parede. E o primeiro músculo que a gente tem que colocar aqui na jogada é o transverso do abdômen, porque de dentro para fora da barriga é ele que a gente vai ver, o transverso do abdômen. Já percebam um detalhe aqui, o transverso do abdômen tem uma região da aponeurose que passa posteriormente ao reto do abdômen e o transverso do abdômen tem uma porção de sua aponeurose que passa anteriormente ao reto do abdômen. Sucesso! É no transverso do abdômen que a gente vai ter uma especialização, tá? A gente vai ter uma especialização, uma dobrinha interna que eu vou mostrar para vocês que junto com a fáscia transversalis e o peritônio lá atrás vão formar o anel inguinal interno. O anel inguinal interno, que é por onde as estruturas do funículo espermático descem até a bolsa testicular. Entram lá pelo anel inguinal interno, descem pelo funículo espermático, saem pelo anel inguinal externo e chegam até o testículo. Sucesso! E aí vocês já podem estar me perguntando, Daniel, se é lá atrás com o transverso do abdômen, com a fáscia transversalis e com o peritônio, que a gente vai ter o anel inguinal interno, quem é que vai se dobrar para fazer o anel inguinal externo, né? E quem se dobra para fazer o anel inguinal externo, galera, ninguém mais, ninguém menos do que o último músculo dessa região aqui, o oblíquo externo, tá? O oblíquo externo que vai fazer essa dobrinha aqui para virar o anel inguinal externo. Olhos mais atentos já perceberam que essa mesma dobra que origina isso aqui se continua até lá em cima, sendo o ligamento inguinal. O ligamento inguinal também é uma especialização do oblíquo externo. Sucesso! Uma especialização ali da aponeurose. Aí, galera, olhos mais atentos já perceberam que tem um músculozinho aqui de formato circular querendo sair também. E que quando sai por dentro do canal inguinal vai até lá embaixo até o testículo. Quem é esse músculo circular? É o cremaster. E o cremaster é uma especialização do
oblíquo interno. Então, só para a gente estar na mesma página, de fora para dentro, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Esses são os 3 principais músculos que a gente precisa conhecer aqui da parede abdominal anterior, junto com o reto do abdômen na meiuca, lógico. E aí, já que a gente está falando do canal inguinal, para quem gosta de anotar e algumas provinhas gostam de cobrar esses detalhes, a gente tem os limites, tá? Anteriormente, né, formando a parede anterior, a gente vai ter a aponeurose do oblíquo externo. Formando a parede posterior, lá atrás, a gente vai ter o tendão conjunto e a fáscia transversalis, que eu falei para vocês, estão sempre mais atrás. O assoalho vai ser o próprio ligamento inguinal, essa especialização do oblíquo externo. E o teto vai ser a aponeurose do oblíquo interno e do transverso. Sucesso! Galera, se a gente tira o oblíquo externo da jogada, o que vocês vão ver vai ser justamente aquela região da dobrinha muscular, que é o cremaster, né? A região da dobrinha muscular do oblíquo interno que vira o cremaster. Só que essa região, por onde o cremaster se inicia, é uma região de mais fragilidade. É uma região de maior fragilidade do que o triângulo de Hesselbach. É o famoso triângulo de Hesser. Vai ter o reto abdominal na meiuca, o ligamento inguinal lateral inferior aqui, só que a região mais superior vai ser o tendão conjunto do oblíquo interno e do transverso do abdômen. Triângulo de Hesser, uma região de fragilidade que está contida numa outra região de fragilidade que é o triângulo de Hasselbalch. Sucesso! 2 triângulozinhos anatômicos aí para vocês conhecerem. Percebam que bonito, né? Está aqui o triângulo de Hesser mostrando o oblíquo interno para a gente. Disso tudo, existe mais um epônimozinho que vocês precisam conhecer, que é o famoso orifício miopectíneo de Frouchot. O que é o orifício miopectíneo de Frouchot, galera? O orifício miopectíneo de Frouchot nada mais, nada menos é do que a região do abdômen inferior ali, da região inguinocrural, por onde as hérnias de interesse vão se pronunciar. É pelo orifício miopectíneo de Frouchot que vão acontecer as hérnias inguinais diretas, as hérnias inguinais indiretas, aí as hérnias femorais. Sucesso? É por aqui que esses principais tipos de hérnias vão se pronunciar. A gente tem os limites deles, né? Na meiuca, adivinha? Reto abdominal. E em cima a gente vai ter o oblíquo interno. Lateralmente o músculo ilio-psoas. E inferiormente não é mais o ligamento inguinal. É o ligamento de Cooper, tá? O ligamento de Cooper, que é uma especialização de outra aponeurose que se deita ali na nossa bacia. Essa relação do ligamento inguinal com o ligamento de Cooper é importante a gente entender. E eu quero que vocês entendam, tá? Deem uma olhadinha nessa imagem aqui. Essa é uma imagem bem legal, pessoal, porque a gente tem o ligamento inguinal aparecendo aqui, bonitão, né? A especialização da aponeurose do oblíquo externo, que é o ligamento inguinal. E a gente tem a região das hérnias femorais. As hérnias femorais, pessoal, vão acontecer abaixo do ligamento inguinal. E lembra que eu falei para vocês que o orifício miopectíneo de Frouchot tem no seu limite inferior o ligamento de Cooper? O ligamento de Cooper está bem aqui. É uma outra dobra de peritônio, é uma outra dobra de aponeurose, na verdade, que está abaixo do ligamento inguinal. Que está abaixo do ligamento inguinal, pessoal. Esse conceito é importante lá na frente, porque se vocês estão entendendo que as hérnias inguinais, que as hérnias femorais vão sair abaixo do ligamento inguinal, vocês entendem que para fechar o buraco por onde elas saem, a gente precisa dar um jeito de fechar o Cooper. A gente precisa fazer uma linha de sutura lá embaixo, lá no Cooper. Não vai adiantar ligar aqui no ligamento inguinal, porque se eu botar alguma coisa aqui, uma tela na altura do ligamento inguinal, eu não estou cobrindo o canal femoral, que é por onde saem as hérnias femorais, eu não estou fechando nada no Cooper ali embaixo. Sucesso! Aqui, esse quadrilátero bonitinho que está mostrado para vocês, não é nada mais, nada menos do que o nosso orifício miopectíneo de Frouchot. Beleza? Então, olha só, hérnias indiretas, como a gente vai ver, podem sair daqui, hérnias diretas vão poder sair da região mais medial e as hérnias femorais vão sair abaixo do ligamento inguinal. E vamos começar falando delas, das principais das hérnias inguinais, né? Toda essa relação que eu estava mostrando para vocês, pessoal,
se traduz e fica fácil demais a gente entender quando a gente olha para a dinâmica do triângulo de Hasselbalch. O triângulo de Hasselbalch que a gente viu que era delimitado pelos vasos epigástricos inferiores, pelo reto do abdômen e pelo ligamento inguinal, vai mostrar para a gente onde aparecem todas as hérnias. Se uma hérnia está acontecendo dentro do triângulo de Hasselbalch, ou seja, medial aos vasos epigástricos inferiores, é uma hérnia direta. Se uma hérnia está aparecendo lateral aos vasos epigástricos inferiores, se pronunciando pelo canal inguinal, a gente vai ter uma hérnia indireta. Se eu tenho uma hérnia aparecendo abaixo do ligamento inguinal, se pronunciando pelo canal femoral, eu tenho uma hérnia femoral. Mas o nosso foco primeiro aqui vai ser diferenciar diretas de indiretas. E a gente tem uma tabelinha bem legal. Olha só. O local onde acontecem as hérnias indiretas se pronunciam pelo anel inguinal interno, no caminho ali do canal inguinal, tá? As diretas são uma falha na parede posterior, por uma fraqueza da parede posterior. A semiologia, né? Existe uma manobra clássica, pessoal, chamada manobra de Landivar. A manobra de Landivar nada mais é do que a gente introduzir o nosso dedo, tentando com ele mimetizar o trajeto do canal inguinal. Sim, eu coloco o meu dedo fazendo o trajeto do canal inguinal do paciente. Se eu sinto uma hérnia batendo na ponta do meu dedo, ou seja, que está dentro do canal inguinal, eu tenho uma hérnia indireta. Se agora eu sinto uma hérnia batendo na lateral, na polpa do meu dedo, eu tenho uma hérnia direta porque está batendo pelo ladinho, está batendo pela região de fragilidade, está medial aos vasos epigástricos inferiores. É isso. Lateral, medial aos vasos epigástricos inferiores. As hérnias indiretas são as mais comuns de todas. Se um dia perguntarem para vocês quais são os tipos de hérnias mais comuns, hérnia indireta, mais comuns em homens, indiretas, mais comum em mulheres, indireta, mais comuns na infância, indireta. Qual é a hérnia que mais encarcera? As indiretas. Daniel, mas eu já ouvi que as femorais, por ser naquele canal femoral ali que é apertadinho, é uma região que não é muito elástica, elas encarceram muito. Sim, as hérnias femorais realmente encarceram muito. Mas como as hérnias inguinais indiretas acontecem muito mais do que as femorais, em números absolutos, as indiretas encarceram mais. Sucesso! Além disso, as diretas estão normalmente relacionadas a defeitos adquiridos, que vão acontecendo aí com a idade, e aí a gente já imagina, se indireta é da infância, as hérnias indiretas normalmente vão acontecer nos bebezinhos, enquanto que as diretas vão acontecer nos nossos vozinhos, que passaram muito tempo carregando peso na vida, enfrentando o sangue, suor e lágrima das batalhas do dia a dia. Beleza? Existe uma outra classificação que a gente precisa conhecer também, relacionada às hérnias, que é a classificação de Nierus. Pessoal, Nierus é uma classificação antiga, lá de 1993, mas por que a gente precisa conhecer? Porque as provas cobram e porque elas ajudam a gente a entender do que é mais comum para o menos comum, né? Indireta, com anel inguinal interno normal, é a mais comum de todas, indireta da infância. É tipo 1. Tipo 2 ainda é a indireta, mas que o anel está começando a dilatar. A gente tem um anel dilatado com 2 centímetros, mas a parede posterior está preservada. Se eu tenho um defeito da parede posterior, ou seja, é um paciente mais velho, que carregou muito peso, essa parede posterior se enfraqueceu, aí eu posso ter as hérnias tipo 3 de Nierus. Tipo 3A, que são as diretas, quando a gente só tem a falha da parede posterior mesmo. Tipo 3B, quando a gente tem uma destruição ali um pouco maior do anel inguinal e a gente pode acabar tendo uma hérnia indireta acontecendo de forma concomitante com toda a confusão que está acontecendo ali na região inguinal. E o tipo C, as femorais, que também podem se pronunciar ali mais baixo, porque a parede posterior já está toda enfraquecida. Se essas hérnias forem recidivadas, a gente segue a mesma lógica, A, B e C, e a gente tem as hérnias recidivadas mistas aí, né? Que tem um componente tanto direto quanto indireto, às vezes com femoral na jogada, uma confusão para tratar, mas as provas gostam que a gente só classifique. Hérnias inguinais indiretas, diretas, é isso, a gente tem que conversar também sobre as femorais. Primeira coisa, tem uma questão que está falando que a hérnia se pronuncia abaixo do ligamento inguinal, é femoral, Nierus 3C ali. E aí quais vão ser os dados que vão despertar para a gente esse raciocínio de que a gente está diante de uma hérnia femoral? Primeiro, normalmente vai aparecer uma mulher ali no caso clínico, porque ela é mais comum em mulheres. Vai se pronunciar normalmente mais à direita também, porque existe uma teoria
Isso para todas as hérnias inguinocrurais, tá? De que a curva do sigmoide protege as hérnias de acontecerem à esquerda. Existe essa teoria também, tá? E, como eu falei para vocês, as hérnias femorais têm maior risco de encarcerar, porque é uma região inelástica. Mas elas não encarceram mais do que as indiretas, porque as indiretas acontecem muito mais. Né? Se alguma coisa acontece 100 vezes e encarcera 20, tem 20% de encarceramento. Se uma coisa acontece 5 vezes e encarcera 3, tem uma taxa de encarceramento maior, só que encarcerou só 3 vezes, enquanto que a outra encarcerou 20. Né? Esse é o raciocínio. As provas adoram fazer esse peguinha. Né? Lembrem, a que mais encarcera em números absolutos é a inguinal. E como que a gente vai corrigir? Já dei uma adiantada para vocês quando eu estava falando da anatomia. Não adianta querer ligar nada aqui no ligamento inguinal. Eu vou suturar o tendão conjunto no ligamento inguinal. Não vai adiantar. Eu vou botar uma tela entre o tendão conjunto e o ligamento inguinal. Não vai adiantar. O que vai adiantar é você colocar uma tela ou você anastomosar, fazer uma sutura ali do tendão conjunto com o Cooper. Aí sim, jogar o tendão conjunto no Cooper. Técnica de McVeigh, com a liberação ali da musculatura do transverso. Lindo demais, técnica de McVeigh. Não é que a gente mais faz na prática não, né? Atualmente, o que a gente mais faz na prática, eu vou falar com vocês, é a correção videolaparoscópica. Mas, quando a gente não tem ótica, quando a gente não tem aparelho de videolaparoscopia, sabe o que a gente faz? O famoso plug femoral, que até tem um nome bonitinho aí, que é a técnica de Trabuco, né? Que é uma semelhança com o plug femoral. Não é exatamente a mesma coisa, mas o raciocínio é o mesmo. Qual é esse raciocínio? Que é o que vocês têm que saber para a vida e caso apareça na prova esse termo plug femoral, né? Plug femoral nada mais é do que a gente fazer um rolinho com uma tela de polipropileno e enfiar no canal inguinal. Faz um plug femoral. Fechou o canal inguinal, não vai ter hérnia saindo por ali. Beleza? Sucesso. E a gente tem que falar de tratamento, né? De femoral a gente já falou, mas a gente ainda não falou do tratamento principal das hérnias inguinais diretas e indiretas. Primeira coisa é o seguinte, pessoal. Se a gente quer tratar uma hérnia, e hérnia é uma comunicação patológica, a gente tem que resolver essa comunicação. Como que a gente faz isso? Muitas vezes por uma inguinorrafia. Sim, a gente vai fechar a região da hérnia que está acontecendo ali na região inguinal e colocar um reforço de parede posterior. Normalmente a gente faz isso de forma eletiva, tá? Se a hérnia for redutível, ou seja, aquelas que saem e voltam sozinhas, ou a gente pode precisar fazer isso na urgência, se forem hérnias encarceradas ou estranguladas. Qual é um detalhe sobre as hérnias encarceradas? As provas aqui de São Paulo adoram esse conceito, galera. O Círio nunca cobrou isso, mas não seria diferente se cobrasse. Se tem uma hérnia que está encarcerada, ou seja, sai e não volta sozinha, a gente poderia tentar redução manual, de acordo com alguns livros-textos, se tiver menos de 6 horas de duração. Mas o manual das grandes instituições daqui, USP e Santa Casa, que adivinha, são os chefes do Sírio-Libanês, eles indicam para a gente não reduzir e operar via inguinotomia na urgência. Sucesso! É esse conceitozinho que eu quero que vocês tenham. Se a hérnia estiver estrangulada, aí não tem discussão, é cirurgia de urgência, preferencialmente por inguinotomia. Daniel, mas se estiver estrangulada com uma alça podre no meio? Inguinotomia. Faz a inguinotomia, abre a região inguinal, puxa a alça podre para fora, extirpa ela por aquela incisão e resolve tudo por ali. Sucesso! A gente só vai lá para um paciente para operar ele de hérnia se durante o ato anestésico, aquela alça que eu estou suspeitando que está sofrendo, reduzir, entrar. Isso acontece. Por quê? Porque relaxa toda a musculatura durante a anestesia e a hérnia volta para dentro. Aí não tem jeito. Se eu só fizer inguinotomia, eu não vou conseguir correr a alça, não vou conseguir ver nada. Aí eu vou lá para o doente para olhar tudo no detalhe e ver o que está acontecendo. Eu trouxe também aqui uma tabelinha com as principais técnicas que a gente tem. Lembra que eu falei para vocês que é uma inguinorrafia com reforço posterior. E hoje a gente sabe que esse reforço posterior tem que ser com tela, pessoal. Tem que ser com tela como a nossa técnica de escolha por via anterior, que é a técnica de Lichtenstein. Lichtenstella, é livre de tensão. A gente coloca uma tela entre o tendão conjunto e o ligamento inguinal e resolve a vida do doente.
Existem outras como shoulder ice, que é um imbricamento muscular. A gente vai fazendo vários imbricamentos entre aquele monte de tendão dos músculos que eu mostrei para vocês, mas tem recidiva do mesmo jeito. Estopar é uma técnica que usa a tela também, só que em vez da gente colocar a tela igual a gente coloca aqui no Liechtenstein entre o tendão conjunto e o ligamento inguinal, no estopar a gente vai lá atrás. A gente faz uma abordagem posterior à fáscia transversalis. A gente coloca uma tela entre a fáscia transversalis e o peritônio. Sucesso! E McVeigh era que eu estava contando para vocês, só que tem muito mais chance de aparecer um plugzinho femoral na prova de vocês do que o McVeigh. Se aparecer qualquer um dos dois, vocês estão sabendo. E tem um detalhe que eu sempre gosto de comentar, né? Ficou na dúvida se a técnica usa tela ou não? Olha o nome. Liechtenstein, tem T, tem tela. Shoulder ice, não tem T, não tem tela. McVeigh, não tem T e não tem tela. Estopar, tem T, tem tela. Plug femoral, não tem T, né? Mas tem tela. Plug femoral é o plugzinho da tela. Não tem como fazer um plug sem alguma coisa para plugar. Lembra da tela? Lembra daquela técnica que eu falei que é meio parecida? Que é o trabuco. Trabuco tem T, tem tela. Plug femoral não tem, mas aí fica a exceção para vocês. Sucesso! E a via laparoscópica, Daniel? Tá aparecendo pra caramba, a gente não vai estudar? Vamos. A gente vai falar de via laparoscópica também, tá? Primeiro, para a gente entender o que está acontecendo, tem alguns conceitos que eu quero reforçar com vocês. O primeiro deles é esse aqui, ó, abordagem posterior. Eu, no slide anterior, comentei uma coisa, e quem estava mais atento à minha fala percebeu. Eu falei que Liechtenstein é uma abordagem anterior, enquanto que estopar é uma abordagem posterior. O que isso significa? Galera, se a gente coloca uma tela anterior à fáscia transversalis, a gente vai ter uma abordagem anterior. Se a gente coloca uma tela posterior à fáscia transversalis, a gente vai ter uma abordagem posterior. Lembram dos três músculos? Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Atrás do transverso do abdômen, a gente tem a fáscia transversalis e atrás da fáscia transversalis a gente tem o peritônio. Para chegar na cavidade peritoneal, a gente tem que passar por todos eles. E aí, se eu colocar uma tela entre o peritônio e a fáscia transversalis, eu estou colocando uma tela pré-peritoneal por uma abordagem posterior à fáscia transversalis. E a beleza da técnica laparoscópica, galera, é que a gente consegue colocar uma tela cobrindo todo o orifício miopectíneo de Frouchot. Lembra que eu falei para vocês que por aquele quadrilátero bonito, a gente tinha todas as hérnias da região ínguino-crural se pronunciando? Pois é, no TAP, que é a técnica videolaparoscópica mais usada, né? A Transabdominal Preperitoneal Hernia Repair, a gente coloca uma tela cobrindo todo aquele orifício. E quem sistematizou essa abordagem foi um brasileiro que essas são as imagens originais extraídas do artigo dele, lógico que no campo cirúrgico não é tudo bonito assim, sem sangue nenhum, mas ele sistematizou na abordagem se baseando no Y invertido, né? O famoso Y invertido aqui, né? E quem é esse Y invertido? São os vasos epigástricos inferiores, se pronunciando ali para a região inferior da parede abdominal, o vaso deferente, os vasos espermáticos, ambos se encaminhando por essa dobra que eu falei para vocês, essa dobra lá do transverso do abdômen, junto com a fáscia transversalis e com o peritônio. Quem que é essa dobra aqui? É o anel inguinal interno. Olha só como o vaso deferente e os vasos espermáticos estão indo pelo anel inguinal interno lá para ser um dos elementos do funículo espermático para descer até o testículo. Então a gente tem essas três estruturas formando um Y e cada uma das regiões delimitadas por elas em sua relação com o ligamento inguinal, que às vezes é tratado como trato ileopúbico, nessa visão laparoscópica, mesma coisa, ligamento inguinal, vai dar para a gente o sítio de cada uma das hérnias. Uma dificuldade que muitos de vocês têm é identificar se eu estou do lado direito, do lado esquerdo do doente. E a dica que eu dou para vocês é a seguinte: procurem a região que tem mais gordura. Procurem onde está mais amarelo. Onde está mais amarelo é onde a gente tem o ligamento umbilical e é onde é a meiuca do doente. Na meiuca tem o reto do abdômen, né? Na meiuca tem o reto do abdômen, a gente tem os vasos epigástricos inferiores aqui, um pouquinho mais lateral e superior, e o ligamento inguinal mais lateral e inferior. Quem que é aqui, galera?
Quem que é entre o reto do abdômen, os vasos epigástricos inferiores e o ligamento inguinal? O triângulo de Hasselbalch. Quem são as hérnias que se pronunciam pelo triângulo de Hasselbalch? Hérnias inguinais diretas. E essa é a sistematização que o Brazuca fez. Sucesso? Olha só, hérnias inguinais diretas se pronunciando por esse triângulo, hérnias inguinais indiretas laterais aos vasos epigástricos inferiores, hérnias femorais abaixo do ligamento inguinal. E ainda deram para a gente mais 2 triângulos, o triângulo Dum, do desastre, e o triângulo Dor, da PEN. Dum, desastre, porque tem alguns vasos importantes que passam por aqui, até mesmo a corona mortis, e aí você já tem uma ideia, né? Corona mortis não pode ser nome de alguma coisa boa que se a gente machucar, né? Vai dar caos, vai dar desastre. E o triângulo do PEN, da dor, passam alguns nervos vão fazer a região ali da coxa e podem dar perda de sensibilidade se a gente machucar. Sucesso! Então essa relação, pessoal, do triângulo invertido com o ligamento inguinal dão todos os sítios das hérnias para a gente. Se eu colocar uma tela cobrindo tudo isso aqui, eu resolvi o problema do meu doente em uma cirurgia. E na criança? Na criança, galera, não muda muito, mas muda algumas coisinhas, então a gente tem que saber também. A primeira é a seguinte, uma hérnia inguinal na criança é sempre cirúrgica, sempre. No paciente adulto, galera, eu vou discutir uma questão com vocês vão perceber que nem sempre, tá? Se o paciente for sintomático, adulto sintomático, beleza, a gente opera. Mas na criança, mesmo se ela não for sintomática, a gente tem que operar. Se uma criança tem uma hérnia inguinal, e normalmente vai ser uma hérnia inguinal indireta, que é a mais comum, a gente vai precisar operar. Essa hérnia acontece, pessoal, por uma persistência do conduto peritônio vaginal, tá? E vai ser sempre cirúrgico. Mas não quer dizer que eu vou ter que operar na hora, não quer dizer que vai ter que ser uma cirurgia de urgência ou emergência, né? Necessita de uma condição clínica mínima do paciente. A dica da questão é essa aqui, vai ter operar na mesma internação, operar em até 24, 48 horas. E um detalhe é que em crianças a gente nunca usa a tela. Afinal de contas, a tela cresce e a criança não, né? Mentira, é o contrário, né? A tela não cresce e a criança cresce. Não dá pra gente deixar uma tela pequenininha numa criança que em algum momento vai ter 90 centímetros e de repente vai ter 1,80, né? Igual a minha altura, 1,80. Aqui bem alto. Mentira, eu não tenho 1,80, pessoal. É o seguinte, é isso aqui. E aí, às vezes, a gente se confunde no momento que operar a criança. Qual é o detalhe? O raciocínio que vocês têm que ter é que essa criança pode se apresentar para a gente nas questões de 2 formas. Uma criança sendo atendida no ambulatório e uma criança chegando no pronto-socorro. A criança sendo atendida no ambulatório, que eu identifico uma hérnia inguinal, eu vou falar, olha, a gente vai precisar operar, vamos agendar a cirurgia. Beleza? E a criança que chega no pronto-socorro, que é o mais comum de aparecer na prova, se chega no pronto-socorro e essa hérnia está encarcerada, lembra no adulto que eu falei que as grandes instituições daqui falavam para não reduzir? Na criança a gente precisa reduzir, porque elas estrangulam muito rápido. Então a gente reduz enquanto não tem sinal de confusão ali, não está quente, não está hiperemiado, não está com sinal de sofrimento de alça, e opera na mesma internação, opera às vezes ali até no mesmo dia se a criança já estiver em condição clínica boa, se estiver tudo em paz. Sucesso? Agora a criança que chega no PS e não está encarcerada, a gente poderia até dar alta para ela e abordar de forma eletiva. Mas o que acontece é que como a gente vai ter que operar, muitas vezes a gente já opera e resolve a vida do doente. Esses pacientes não chegam muito no pronto-socorro. Hérnia inguinal em criança, quando chega no pronto-socorro, está encarcerada, a gente vai ter que resolver. Reduz e opera na mesma internação. Beleza? Era esse detalhezinho que eu queria que vocês soubessem. Adulto não reduz, hérnia encarcerada e opera pelos grandes livros daqui de São Paulo. Ainda não apareceu no Sírio, mas vai aqui. E nas crianças, reduz e opera na mesma internação. Beleza? E as hérnias incisionais, né? Vamos das crianças para os vozinhos, para os velhinhos que operam a barriga múltiplas vezes aí e depois de uma incisão cirúrgica gigantesca, tem uma falha na aponeurose que não se fechou direito e a gente pode acabar tendo uma hérnia incisional, né? Quais são os fatores de risco? São os mesmos de qualquer hérnia da região abdominal anterior. Tabagismo, DPOC, tosse crônica, fatores que aumentam a pressão intraabdominal, diabetes que vai afetar a cicatrização, obesidade pelo tamanho da barrigota na hora de fechar, imunossupressão, desnutrição
Hiperplasia prostática benigna, naquela mesma pegada de aumentar a pressão intraabdominal, porque quando a próstata está muito grande, a bexiga não esvazia direito, a bexiga fica meio cheiona e aumenta a pressão de dentro da barriga. Prensa abdominal, né? Trabalho que faz muito esforço carregando muita caixa. E idade mais velha, maior de 70 anos, que tem a hidroxiprolina aí diminuída, tem a formação do colágeno afetada, né? Vozinho não forma colágeno igual a gente forma, nem vozinho nem vozinha. E aí a gente tem ainda os mais clássicos que vão levar a gente a pensar nas hérnias incisionais, como propriamente dizendo, falha técnica no momento de fechar uma parede abdominal. Hoje a gente sabe que para fechar uma parede abdominal depois de uma cirurgia, a gente tem que fechar a aponeurose com um fio inabsorvível ou de absorção longa, Prolene, né, que é o polipropileno, ou PDS, que é a polidioxanona. A gente escolhe um desses dois fios e normalmente a gente fecha com a técnica de small bites. A gente faz pegas pequenininhas ali da aponeurose para ir fechando com 5 mm de distância entre elas. Small bites e fios inabsorvíveis é o que a gente usa, é o que a gente previne falha técnica no momento de operar o doente. Além de fazer uma boa limpeza ali da região, não ficar pegando com mão de cocô na aponeurose. Mão não, né? Luva, porque a gente vai estar de luva operando. Não ficar pegando com luva de fezes, mais bonito, na aponeurose, aumentando as chances de infecção. Então, trocar de luva, dar uma lavada, é sempre bom. E a gente tem que também diferenciar eventração de evisceração. Essas aqui são duas complicações, tá? São duas complicações pós-operatórias que as provas adoram abordar. Adoram abordar, galera. Qual é a diferença entre uma eventração e uma evisceração? Imagina que quando a gente fecha a barriga do doente, a gente fecha a aponeurose e fecha a pele. Se a pele ficou íntegra e abriu só a aponeurose, a gente tem uma eventração. Se essa eventração for aguda e causar muitos sintomas, a gente vai ter que tratar o paciente ali no pós-operatório imediato. Se não for, essa eventração vai virar uma hérnia incisional. E a evisceração é quando abre a aponeurose e a pele juntos. Sai alça de intestino para fora. Essa é a diferença. E aí, se essa abertura for gigantesca, se essa abertura da aponeurose, né? Se essa falha no fechamento da aponeurose for gigantesca e aumentando ao longo do tempo, a gente vai ter a formação daquelas famosas hérnias incisionais gigantes. Hérnias incisionais com perda de domicílio, que são isso aqui, né? Galera, viu uma questão de hérnia com uma tomografia? Questão de hérnia com tomografia querem duas coisas de vocês. Ou querem falar de hérnias incisionais com perda de domicílio, ou querem falar de abdômen agudo obstrutivo pela hérnia. E é super comum, tá? A gente tem que saber que uma das causas de abdômen agudo obstrutivo são as hérnias. Então, se tiver uma hérnia aparecendo numa tomografia, ou é abdômen agudo obstrutivo, ou é perda de domicílio das hérnias. E como é que a gente trata isso aqui? A gente trata isso aqui primeiro mandando o paciente perder peso, já ajuda demais. E a gente faz um preparo pré-operatório, faz um preparo pós-operatório. Depois de operar o doente, a gente fala, vai se cuidar. Não, não é assim. A gente faz um preparo pré-operatório, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai controlar a comorbidade, vai investigar outras doenças, muitas vezes usando a tomografia para identificar se tem alguma coisa ali para a gente abordar na mesma cirurgia, né? Digamos que a gente vê numa tomografia uma lesão suspeita de cólon. Manda fazer uma colono, vê se não é alguma coisa que a gente já faz, uma cirurgia ali para tirar um pedaço do cólon e até facilitar o tratamento aqui da hérnia incisional. Mas o mais clássico que querem que vocês saibam é que essas hérnias incisionais com perda de domicílio, a gente precisa fazer de forma pré-operatória uma injeção de pneu peritônio. A gente passa um catéter de Tenkoff, que é um catéter intraperitoneal, e fica colocando gás carbônico devagarzinho todos os dias no doente, tá? 500 ml num dia, 500 ml no outro, e vai aumentando a barriga do doente, relaxando a musculatura, esticando as fibras musculares mesmo, para na hora que a gente for abordar, ficar mais fácil de juntar, ficar mais fácil de aproximar a aponeurose desse doente. Esse é o cuidado pré-operatório principal que gostam que vocês saibam. E no intraoperatório? Bom, se a gente vai estar fechando uma barriga que tinha muita coisa para fora, né? Tinha uma hérnia com perda de domicílio, tinha mais do que 25% do conteúdo abdominal na hérnia e não dentro da barriga. O que vai acontecer quando a gente jogar tudo isso que está para fora para dentro da barriga?
vai aumentar a pressão intraabdominal. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é monitorizar a pressão intraabdominal. Passar uma sonda vesical de demora no doente para conectar na medição de pressão intraabdominal e fazer esse segmento aí durante a cirurgia. Sucesso! Sempre fazer lise de bílidas, sempre desfazer as bílidas, senão esse paciente vai ter chances aumentadas de evoluir com o abdômen agudo obstrutivo aí no pós-operatório. Muitas vezes a gente pode fazer aquilo que eu estava contando para vocês, tirar um pedaço do intestino para facilitar colocar tudo de volta para dentro, e o nome disso é víscero-redução, mas a gente só vai indicar isso se a gente fizer uma colono pré-operatória e ver um segmento que está sofrendo, um segmento que tem câncer, alguma coisa que indique a gente tirar um pedaço dessa alça, tá? Nada de sair mutilando. Por muito tempo, cirurgiões fizeram isso. Tiravam pedaços de intestino do doente para conseguir fechar hérnias incisionais. Hoje, com o advento do pneu peritônio pré-operatório, infundir gás carbônico e até mesmo botox na parede abdominal, isso aqui está caindo por terra. Normalmente, em conjunto com a cirurgia ali, a gente vai ter que fazer uma dermolipectomia, que nada mais é do que uma mini abdominoplastia, né? Uma mini abdominoplastia não, uma abdominoplastia de verdade, né? Quase sai um palavrão aqui. Porque vai sobrar muita pele depois que a gente resolver. E a gente pode fazer nos músculos ali da região incisões relaxadoras naquela mesma pegada de conseguir aproximar. E sempre vamos usar tela. Sempre vamos colocar uma tela gigantesca, pré-aponeurótica, para garantir que essa barriga não abra mais. Nada de hérnia incisional pós-cirurgia de correção de hérnia incisional. Por favor, não. Isso é o caos, tá? Pode colocar uma tela lá para fazer uma fibrose, afinal de contas é isso que a tela faz. Faz uma fibrose sensacional ali para deixar tudo bem firme. E essa aqui é uma imagem para vocês do método de Tanaka. Lembra que eu falei que para a gente falar que uma hérnia tem perda de domicílio, ela tem mais do que 25% do conteúdo abdominal presente na hérnia? É assim que a gente faz. A gente faz uma tomografia, faz umas medidas loucas, joga numa fórmula e chega no resultado. Lógico que não vão cobrar fórmula de Tanaka pra gente, mas conhecer o conceito que precisa de uma tomografia para fazer, pode ser que apareça. E aí, para finalizar, galera, vamos dar uma olhadinha numa questão, adivinha da onde? Do Sírio. Afinal de contas, a gente está na aula do Sírio, né? Durante uma visita de rotina no programa de assistência domiciliar a um paciente de 82 anos, bem vozinho, né? Você identificou uma hérnia inguinal à direita e uma hérnia umbilical de 1,5 centímetro, ambas redutíveis. O senhor nem tinha consciência de que essas hérnias aconteciam. É hipertenso, diabético, já colocou 2 stents em coronárias, toma antiagregante plaquetário, tem DPOC e tosse muito. Pode ser de tanto ele tossir que acabaram acontecendo essas hérnias, né? Fazendo uso eventual de albuterol. A hérnia inguinal é pequena. Qual a melhor conduta? E aí a questão apresenta para a gente as alternativas. O conceito dessa questão era o conceito que eu queria conversar com vocês, sobre o famoso watchful waiting. Existe uma sequência de artigos, pessoal, até mesmo revisões sistemáticas, que falam para a gente sobre watchful waiting de pacientes idosos com múltiplas comorbidades, idosos homens com múltiplas comorbidades com hérnias assintomáticas, que é justamente o caso do nosso vozinho. Nosso vozinho tem 82 anos, já colocou stent, toma antiagregante, tem DPOC, tem hipertensão, tem complicação acontecendo nele ali. Se a gente for querer operar a hérnia desse doente, a chance dele ter uma descompensação cardíaca no intraoperatório é muito maior do que o benefício de falar para ele, olha senhor, só não faça tanto esforço, trate melhor essa sua DPOC para não ficar tossindo tanto. O senhor já está assintomático, vai ficar tudo bem. É o famoso watchful waiting. A gente faz um segmento, uma observação, que é a resposta da questão, para aqueles pacientes mais idosos que têm muitas comorbidades e que a cirurgia poderia trazer risco para eles. Beleza? A gente acompanha. Se eventualmente essa hérnia se tornar muito sintomática, aí sim a gente opera. As outras alternativas queriam levar o vozinho para a cirurgia, né? Orientar o paciente quanto a repouso, diminuição máxima das atividades. Isso aqui, no fim do dia, a gente vai orientar, mas não de forma pesada, como ele colocou aqui, né? A gente não vai mandar o vozinho ficar deitado na cama para trombosar a veia da perna dele, né? Não. Vai falar, olha, o senhor pode fazer caminhadas, só não pegue muito peso, mais do que 10, 20 quilos, para não piorar essas hérnias, e trate seu DPOC.
Isso aqui foi muito forte, muito forte. A observação é bem melhor. Cirurgia eletiva corrigindo apenas a hernia inguinal? Não, negativo. E esse aqui é um conceito muito legal de falar para vocês em cima dessa alternativa. Se vocês têm um paciente que tem uma hernia inguinal e uma hernia umbilical e vai operar alguma das duas por algum motivo, opera as duas juntas, né? Já resolve as duas hérnias no mesmo procedimento. Isso se aplica a crianças também. Hérnia umbilical em criança, a gente pode até aguardar fechar, né? Aguarda fechar ali até os 2, 4 anos de idade. Mas se você tem uma criança que tem uma hérnia umbilical com uma hérnia inguinal e vai ter que abordar a inguinal, que a gente sempre aborda as inguinais nas crianças, já resolve a umbilical também no mesmo procedimento cirúrgico. Mas a gente não vai fazer isso no nosso vozinho. E a gente não vai indicar cirurgia eletiva para ele, né? Não. Sucesso! Galera, era isso. Hérnias para o cílio. Espero que vocês mandem muito bem na prova. Qualquer dúvida até lá, eu estou por aqui. Podem falar comigo. Um beijo no coração de vocês. E aí, galera, curtiram a aula? Viram como é importante ter esse direcionamento? Saber exatamente o que cai numa instituição? E a gente faz isso para vocês. A gente analisa anos e anos de questão, conhece as bancas por dentro, porque afinal de contas o nosso time de professores é composto por egressos dessas grandes instituições e prepara aulas desse nível para vocês, tá? Desse nível para cima, galera. Para cima das provas que vocês vão. E ao longo dessa semana, vocês vão ter outras aulas de outras especialidades para também já sentirem esse gostinho. Então fiquem com a gente todos os dias aqui, do dia 12 ao dia 16, a gente vai estar por aqui pelo YouTube. E essas aulas só ficam disponíveis até o dia 18, hein? Tem que aproveitar até o dia 18, beleza? E para quem ficou até o final, fica o convite para o nosso concurso de bolsas. O maior concurso de bolsas que esse país já viu. Vão ser mais de R$400 mil em premiação, galera. Tá todo mundo louco aqui. O que a gente quer é fazer vocês, alunos sensacionais, virem estudar de forma direcionada com a gente da Medway e serem aprovados. É isso mesmo. A gente vai ter no dia 24 de junho o nosso concurso de bolsas para o Intensivo São Paulo, tanto na modalidade online, para quem está à distância, quanto na modalidade presencial. E galera, qual é a vantagem de vir na modalidade presencial? É que quem estiver aqui com a gente, já conhecendo o nosso time de professores, vai ter 4 vezes mais chance de ganhar a bolsa. Vão ser 50 bolsas só para a galera que tiver presencial, além de 40 outras aí para quem estiver no online. Sucesso? Então quem tiver oportunidade, vem com a gente no presencial, se não, grande chance de você conseguir garantir uma bolsa no online também. Não deixem de participar do nosso concurso de bolsas, acompanhem a gente aí ao longo dessa semana, não percam as outras aulas e a gente se vê já já. Um beijo no coração de vocês. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.